Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Voz da Sepultura. Saudações, Luciano e amigos. Eu me chamo Juan. Eu moro em um vilarejo chamado Ronda, que fica no sul da Espanha, na região da Andaluzia. Aqui é um lugar onde o tempo parece ter parado e as antigas crenças se misturam à vida cotidiana. Eu já peço desculpas de antemão, pois algumas pessoas podem se chocar com as coisas que eu vou contar. Não é a minha intenção causar incômodo em ninguém, muito embora eu reconheça que o que eu e a minha família fizemos não foi uma coisa da qual nos orgulhamos, mas eu quero que vocês tenham certeza de que nós aprendemos uma dura lição com tudo isso. Eu tinha apenas 16 anos quando isso aconteceu. E embora o tempo tenha passado, o terror daqueles momentos permanece tão fresco quanto as sombras que a lua projetavam sobre as lápides daquele cemitério. Eu tenho hoje 60 anos, e eu nem precisei fazer muito esforço para me lembrar de tudo isso, pois apesar dos quase 45 anos que se passaram, tudo ainda continua muito vivo na minha mente. Era uma noite sem estrelas, em que a lua, escondida atrás de um véu de nuvens escuras, mal oferecia sua pálida luz. Meus pais, pessoas razoáveis em vários aspectos, haviam sido consumidos pela promessa de receberem um tesouro escondido. Eles diziam que a minha avó, uma mulher de poucas palavras e muitos segredos, havia sido enterrada com algo de muito valor. Minha mãe acreditava nisso fervorosamente, enquanto meu pai, um homem prático, via na exumação do corpo uma chance de melhorar a nossa condição financeira, que não era muito boa na época. E foi assim que, movidos pela ganância, nos dirigimos ao cemitério naquela noite. Minhas mãos tremiam ao segurar a pá. Eu não queria estar ali, mas o olhar frio e decidido do meu pai não deixava espaço para objeções. Nós adentramos o cemitério, um lugar que até então eu via como um refúgio de paz, onde os vivos se reconciliavam com a memória dos mortos. Mas naquela noite, o ar estava carregado com uma tensão palpável, e os ciprestes, como sentinelas sombrios, pareciam nos observar com desaprovação. Nós começamos a cavar. O som das pás se afundando na terra seca ecoava no silêncio da noite. Cada golpe parecia mais pesado que o anterior, e o suor, apesar do frio, se misturava com a terra que grudava em minhas mãos. Eu não sei quanto tempo passou, mas a sensação de estar profanando um lugar sagrado crescia dentro de mim a cada pá de terra removida. Ao longe, eu ouvi o uivo de uma coruja, o que fez o meu sangue gelar. Contudo, meus pais não pararam, cegos pela promessa de riquezas ocultas. Finalmente a pá do meu pai bateu em algo duro, a tampa do caixão. Minhas mãos, agora tremendo incontrolavelmente, deixaram a pá cair. Eu queria correr, deixar aquele lugar amaldiçoado, mas as minhas pernas estavam paralisadas pelo medo. Meu pai ordenou que eu ajudasse a levantar a tampa, e embora meu corpo resistisse, a minha mente não pôde desobedecer. Com um rangido macabro, a tampa do caixão foi aberta. E lá estava ela, a minha avó, ou o que restava dela. Uma sensação de vertigem me tomou, e eu senti que o ar escapava dos meus pulmões. Minha mãe, que até aquele momento havia permanecido em silêncio, soltou um grito abafado. Meus pais se entreolharam, e naquele instante eu soube que algo terrível havia sido desencadeado. A ganância que nos levou àquele ato se transformou em medo, mas nenhum dos dois parecia disposto a admiti-lo.
Meu pai começou a vasculhar as roupas dela em busca do suposto tesouro, mas não havia nada, apenas o que restava de um corpo que havia sido enterrado há mais de 30 anos. E foi então que eu ouvi um barulho. A princípio eu pensei que fosse o vento soprando entre as árvores, mas não era. Era uma voz suave e sussurrante que parecia emanar do caixão. Eu ouvi o som do meu nome, pronunciado em um tom que só poderia ser o da minha avó. Eu olhei para os meus pais, mas eles não pareciam ter ouvido nada. Seus rostos estavam distorcidos pela decepção e pelo medo. Me ponha de volta. Aquela voz insistente agora ecoava dentro da minha mente. Eu a ouvia nitidamente e eu demorei a compreender que ela apenas ecoava na minha cabeça. Ninguém mais a ouvia além de mim. Eu senti que o chão sob meus pés se abria e todo o meu ser foi tomado por um terror primitivo, algo que ia além da compreensão racional. Eu queria obedecer, eu queria devolvê-la ao seu descanso eterno, mas as minhas mãos, paralisadas pelo horror, não respondiam. Finalmente, meus pais decidiram que não havia mais nada a fazer ali. Com movimentos desajeitados, eles fecharam o caixão e começaram a cobri-lo com a terra. Mas eu não conseguia desviar o olhar do rosto da minha avó. Eu tinha certeza de que a qualquer momento ela abriria os olhos e me arrastaria com ela para o outro lado. Mas isso não aconteceu. Apenas a sua voz, agora mais fraca, continuava sussurrando meu nome. Luciano, naquela noite, claro, eu não consegui dormir. Sempre que eu fechava os olhos, eu via o rosto dela e a sua voz, como se estivesse gravada em minha mente, não parava de me chamar. Os dias seguintes foram uma tortura. Meus pais, que haviam retornado à vida cotidiana com uma aparente normalidade, não mencionaram nada do ocorrido, mas eu sabia que algo havia mudado. A sombra do que fizemos pairava sobre nós, uma sombra que não desapareceria tão facilmente. Conforme os dias passavam, a voz se tornava mais insistente. Eu não a ouvia apenas à noite, mas também durante o dia nos momentos mais inesperados. Sussurros que se misturavam aos sons cotidianos, fazendo-me questionar a minha sanidade. Juan, me ponha de volta. Eu tentei ignorá-la e me convencer de que era apenas fruto da minha imaginação, mas quanto mais eu tentava, mais presente ela se tornava. Eu comecei a evitar meus pais com medo de que eles também pudessem ouvi-la, ou pior ainda, que eles notassem a minha crescente inquietação. Eu não queria que eles pensassem que eu estava enlouquecendo, embora no fundo eu já começasse a acreditar que eu estava. Então, uma noite, incapaz de suportar mais aquela tortura, eu decidi fazer o que a voz me pedia. Eu sabia que se eu não o fizesse, eu perderia a razão. Eu me levantei da cama e, em silêncio, eu saí de casa. O ar frio da noite me atingiu, mas não trouxe alívio, apenas uma crescente sensação de fatalidade. Eu caminhei até o cemitério, impulsionado por uma força que eu não conseguia resistir. A lua, mal visível entre as nuvens, iluminava fracamente o meu caminho. Meus amigos, quando eu cheguei ao túmulo da minha avó, eu comecei a cavar. Minhas mãos, agora mais firmes do que aquela noite, trabalhavam com uma urgência desesperada. Eu não sei quanto tempo passou, mas finalmente eu cheguei ao caixão. Com as mãos trêmulas eu abri a tampa. A minha avó estava lá exatamente como a havíamos deixado. Eu senti o chão tremer sob meus pés, mas eu não consegui desviar o olhar. Me ponha de volta. A voz não vinha de seus lábios, mas ressoava diretamente em minha mente. Eu queria gritar, mas a minha voz não saía. Sem saber bem ao certo o que eu deveria fazer, eu resolvi enterrá-la de novo, mas, ao recolocar a tampa do caixão e cobrir o túmulo com terra, algo ainda não parecia certo. Eu sentia isso em cada fibra do meu ser. O ar ao meu redor ficou denso,
e uma névoa escura se ergueu do chão, me envolvendo. Eu senti como se eu estivesse sendo sufocado, como se a própria terra estivesse tentando engolir a minha alma. Luciano, eu terminei de enterrar o caixão e eu fiquei ali, imóvel, com o coração batendo tão forte que eu pensei que ele fosse sair do peito. Eu esperava algum tipo de sinal, algo que me mostrasse que eu havia feito a coisa certa, mas não houve nada, apenas o silêncio quebrado ocasionalmente por sons distantes de animais noturnos. Eu fiquei lá, observando a sepultura da minha avó, esperando sentir algum tipo de alívio. Em vez disso, uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Eu sabia que aquilo não tinha acabado. Algo dentro de mim dizia que o que eu havia acabado de fazer naquela noite apenas havia piorado as coisas. E de fato, a partir daquela noite, os sussurros na minha cabeça não cessaram. Pelo contrário, eles tornaram-se ainda mais intensos e mais claros. Não era apenas a voz da minha avó que eu ouvia agora. Parecia que todo o cemitério me chamava. Eu ouvia vozes de outros mortos misturadas à dela. Lamentos e queixumes grudavam-se à minha mente como um veneno lento, mas implacável. Eu comecei a ter pesadelos. Eu comecei a ter sonhos em que os túmulos se abriam e mãos esqueléticas surgiam da terra para me arrastar com elas. Nessas visões, a minha avó sempre estava presente, me observando com olhos como poços sem fundo, me atraindo para a escuridão. Depois de alguns dias, meus pais começaram a notar o meu comportamento estranho e perguntaram se eu estava bem. Mas como eu poderia explicar o que estava acontecendo? Como dizer a eles que eu havia desencadeado algo além da minha compreensão? Eu não podia. Eu apenas dizia que estava tudo bem, tentando convencer a mim mesmo de que tudo era fruto da minha imaginação. Mas a realidade era inescapável. As vozes não me deixavam em paz. Uma noite, quando eu já não suportava mais, eu voltei ao cemitério mais uma vez. E mais uma vez eu não sabia o que eu deveria fazer. Eu apenas sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Então eu levei comigo uma vela e um rosário que eu encontrei entre os pertences da minha avó, pensando que talvez rezar pudesse acalmar as vozes, que um ato de fé pudesse restaurar o equilíbrio rompido. Ao chegar à sepultura, eu acendi a vela e eu comecei a rezar. Mas as palavras saíam entrecortadas enquanto eu sentia a escuridão me cercar. No entanto, à medida que eu recitava as orações, as vozes se tornavam mais altas, como se zombassem dos meus esforços. A chama da vela piscou e se apagou, me deixando na mais completa escuridão. Foi então que eu vi uma coisa que no início eu pensei que fosse uma ilusão, um produto da minha mente perturbada. Mas ali na penumbra, eu juro por Deus que eu vi uma figura emergir da terra. Era minha avó. Apesar de eu não tê-la conhecido em vida, eu sabia que era ela. O seu corpo, naquela visão, estava intacto, envolto por uma sombra escura, e os seus olhos completamente negros me fitavam com uma mistura de tristeza e fúria. Eu senti o chão tremer sob meus pés, e um vento gelado me envolveu, trazendo consigo o cheiro de terra úmida. Eu quis correr, mas as minhas pernas não respondiam. Eu estava preso, obrigado a enfrentar o horror que eu mesmo havia desatado. Me ponha de volta. A sua voz era uma ordem, uma exigência que eu não podia ignorar. Com um último esforço de vontade, eu levantei o rosário tentando me proteger com a única arma que eu tinha. Mas a minha avó não parou. A sua figura se aproximou, deslizando pelo chão como uma sombra, e a sua mão, fria como gelo, tocou a minha. O mundo se desfez em um turbilhão de escuridão, e o último som que eu ouvi, antes de perder a consciência, foi a sua voz, agora tão forte, que ressoava até nos meus ossos. Me ponha de volta.
Meus amigos, não me perguntem como, mas quando despertei, eu estava novamente na minha cama. A luz do sol penetrava pela janela, e por um momento eu pensei que tudo não havia passado de um sonho. Mas a sensação de frio em minhas mãos e o peso no meu peito me diziam que não era assim. Eu sabia que aquelas vozes voltariam, que a minha avó continuaria a me assombrar, até que eu cumprisse a sua última vontade. Desde aquela noite, durante muito tempo, eu não tive um único dia de paz. As vozes me perseguiam, me atormentavam, e o rosto da minha avó, com seus olhos negros como a noite, se tornou meu constante companheiro. Durante muitos anos eu tentei fugir. Eu tentei encontrar refúgio em outros lugares, mas as sombras do cemitério sempre me encontravam. Agora, enquanto eu escrevo essas linhas, eu sei que meu tempo está acabando. As vozes ainda permanecem, mas eu me acostumei com elas, e de uns tempos para cá, a figura da minha avó tem aparecido quase todas as noites, e cada vez ela parece estar mais próxima. Não há redenção para aqueles que perturbam o descanso dos mortos. Não há paz para os que se deixam levar pela cobiça e pelo medo. A minha avó me espera, e eu sei que em breve a sua voz será a última coisa que ouvirei antes de descer à minha sepultura. Eu espero mesmo que Deus me perdoe e tenha piedade da minha alma.